super bem-vindos a essa turma do Segundou aqui. Aproveitem para clicar no aviãozinho, colocar o coraçãozinho aí que ajuda a distribuir. E quem tá aqui pela primeira vez, é nosso encontro toda segunda-feira pra gente conversar sobre temas que nos elevam, que nos faz melhores, porque se a gente não transforma o nosso modo de ser, de pensar, de sentir, se a gente não cura algumas coisas em nós, não tem como nós sermos educadores, pais, né, mães melhores também. Então a gente tem que passar por nós esse caminho, né, esse percurso da gente buscar, né, algo que nos dê uma reta, uma mira mais elevada pra gente saber viver aqui. E é isso que eu vou falar hoje, sobre esse olhar de sabedoria para a vida, que é muito importante. Vocês vão entender como isso é importante. Oi, Xará, quem entrou agora, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E o Segundou, para quem tá aqui, já sabe que eu começo sempre dizendo que quando a gente vê alguma coisa não tem como desver, né? Então, quando a gente conhece, a gente tem conhecimento de algo, aquilo faz sentido, toca o coração, a gente muda o mindset, a gente olha para a realidade com outros olhos. Então, não tem como a gente desver alguma coisa que a gente viu. Então, eu brinco aqui no Segundou que é um caminho para que, com certeza, o meu maior intuito é que comece a semana, por isso que é na segunda-feira, que não seja aquela coisa, ai, começou a semana, sabe? Mas que seja algo que anime a gente para a vida e que o Segundou você saia melhor do que você entrou. Esse é o meu propósito, isso que eu peço para Deus, para que cada vez me ilumine, para eu poder estar levando algo de bom para vocês. Eu vou diminuindo o volume aqui, para a gente começar a falar hoje sobre sabedoria de vida, né? Então, para quem tá chegando agora pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Hoje esse tema, eu tenho certeza que vai ser assim super importante para vocês e para vocês que são mães, que são pais, que estão aqui também, que vocês aproveitem esse tema, porque no dia a dia de vocês vai fazer uma grande diferença. E eu quero começar só pra gente fazer esse caminho, né? Que eu falo que eu gosto de ir com vocês pra fazer um caminho. Eu não gosto de chegar aqui e falar assim, olha, vou dar 4 regras pra vocês serem mais sábios, né? Eu não quero isso, eu quero que seja realmente algo que toca o coração de vocês, aquilo que mexe com o ser, porque eu acho que aquilo que toca a nossa essência, aquilo que transforma por dentro, nunca mais sai, né? Não é só informação, é a gente realmente desenvolver essa sabedoria de vida, né? E falando em sabedoria, é a nossa meta humana, de missão humana, para mim, para você que tá aqui, para Sandy, para Mari, para todo mundo que entrou. A nossa meta humana é desenvolver virtudes e sabedoria. Então, nós temos esse propósito, não adianta a gente fugir. E é uma meta que vai nos fazer mais felizes. Então, é muito importante que a gente cresça na sabedoria, que a gente desenvolva a sabedoria. E aí, muitas vezes a gente confunde, né? Nós confundimos inteligência com sabedoria. Qual que é a diferença, né? A inteligência, ela também é muito importante para o ser humano. Nós precisamos de estímulos, nós precisamos desenvolver a inteligência, nós precisamos realmente estimular as crianças desde pequenas para que desenvolva a sabedoria, a inteligência. Eu vou abrir aqui um pouquinho para entrar um arzinho aqui, gente, que eu não coloquei ar, que era um pouquinho de ar natural. Se ficar calor, eu vou colocar o ar. Então, a inteligência é importante? Sim, ela é super importante. A inteligência faz a gente raciocinar, fazer um projeto, criar coisas novas, né? Graças à inteligência, o ser humano avançou em tecnologias. Então, a inteligência, nossa, é super importante. Mas o que acontece? Se o ser humano não desenvolve a sabedoria, ele só desenvolve a inteligência, ele é capaz também, com a sua inteligência, de fazer coisas que não são boas, né? Porque o ser humano consegue, por exemplo, desenvolver uma bomba, né? Fazer uma guerra com armas, né? Fantásticas, nucleares, nossa, que fantástico, né? Usou a inteligência para uma coisa que não estava alinhada para o bem. Então a inteligência por si só, ela é muito boa, só que se o ser humano não desenvolver a sabedoria para viver a vida, que é algo diferente da inteligência, ele não vai ser feliz, realmente feliz,
E ele corre o risco ainda de fazer coisas que não são para o bem, se ele for só inteligente. Porque a inteligência não garante que você vai, a não ser que ela seja totalmente alinhada para o bem. Mas isso requer sabedoria, que é a nossa meta humana. Então eu quis começar por aqui para trazer para vocês. Gente, espera só um pouquinho, eu vou pegar o controle do ar. Dá licença, um minutinho. Prontinho. Desculpa, gente. Vocês são de casa, tá tudo certo. Daí eu fecho aqui, porque eu quero ficar bem concentrada para falar desse tema que é super importante para vocês. Então, a sabedoria, a inteligência, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com conhecimento, tem a ver com habilidades, né? Então a gente consegue, nossa, eu consigo desenvolver uma máquina, o celular que vocês estão aí, tudo é fruto da inteligência do homem. A inteligência do homem é incrível, né? Faz uma nave, faz um foguete, faz um satélite, né? Quer povoar quer povoar Marte, consegue. Gente, é incrível toda vez que eu vejo uma máquina, né? Sei lá, seja de ultrassom, seja tecnologias que você fala assim, como assim, né? Até a própria aviação, comunicação, isso que está acontecendo agora, né? Da gente poder se ver, é incrível isso, né? Há 100 anos atrás a gente não imaginaria. Então a inteligência do homem é algo assim surreal, é maravilhosa, é incrível, né? É um dom divino. E a gente, bem usada essa inteligência, nossa, é incrível, né? Hoje o ser humano pode morar num conforto, tem coisas, tem luz elétrica, é fantástico. Realmente a inteligência é fantástico. Por quê? Porque ela vem de conhecimentos e de habilidades que o ser humano vai desenvolvendo, né? Porém, a sabedoria, ela tem mais a ver com aquilo que é da nossa essência. Tem a ver com olhar a vida, compreender grandezas divinas, desenvolver essas virtudes, desenvolver uma sabedoria interna. Essa sabedoria que eu tô falando, ela tem a ver com esse tempo divino das coisas. Não é sobre o externo, é sobre essa conexão, é algo sobre interno, é uma reflexão sobre a existência, é agir mediante uma outra proposta, que não vem da habilidade externa, né, de poder fazer um copo todo decorado, todo não sei o que lá, como é que isso vai no forno, como é que você entende? Não é isso aqui, inteligência, muito importante, mas a sabedoria é um compreender a vida com outro olhar, com o olhar que vem da alma, com o olhar do eterno, com aquilo que não é passageiro, e analisar os fatos, analisar as experiências, porque a vida, ela é pura sabedoria. Nós achamos que a vida é caos, porque o ser humano, com as suas imperfeições, com seus vícios, faz o mundo ficar um lugar realmente difícil de viver, né? Por egoísmo, por ganância, né? Por maldades, por falta das virtudes. O oposto das virtudes são os vícios. Então, pelo ser humano não desenvolver aquilo que lhe é de tarefa ali, né, que lhe é pedido, que são as virtudes humanas, então o mundo é carregado de vícios. E os vícios fazem o mundo ficar assim. Então, voltou, né? Então, eu quero trazer para vocês que a sabedoria, ela passa por uma análise de valores, né, das grandezas. Então, passa pela ética, passa pela moral, pelas virtudes e não apenas pelas informações. Não é só sobre o racional e informação, de juntar pontos e conseguir fazer algo, construir algo. A sabedoria, ela passa por questões internas. Então, até selecionei alguns itens aqui para trazer para vocês, pensando como que a gente acaba desenvolvendo sabedoria aí ao longo da vida, né? Primeiro ponto, autoconhecimento. Porque quando a gente começa a fazer essa jornada, começa a fazer essa viagem, né, para dentro de nós mesmos, nós conseguimos assim perceber grandezas, dores, curas que precisam ser feitas,
conseguimos entender a ancestralidade, conseguimos, sabe, aquilo que nos acontece de repetição, a gente começa a ver que são pontos de evolução, que nós precisamos corrigir, que na verdade isso está acontecendo com a gente porque a gente não corrigiu algo em nós. Então a gente começa a conectar pontos diferentes, não é só o externo, são questões internas, são movimentações internas, é expansão do nosso ser, é crescimento emocional, psíquico, é crescimento espiritual, né? Isso vem com a sabedoria. Do autoconhecimento é um dos caminhos para a gente atingir a sabedoria, né? Experiências novas, quando a gente percebe experiências novas com um olhar diferente, que aquilo pode ensinar, seja pela dor, seja pelo amor, aquilo é ensinamento. Então, quando a gente não fica só... teve uma coisa que não foi boa, pronto. É vitimismo, é raiva, é narcisismo, é culpa, é ódio. Não se questiona nada. Não, essas experiências novas, elas trazem sempre um aprendizado, é uma reflexão. Então, isso também é um caminho de sabedoria. Depois, olhar e saber assim, nossa, eu posso estar errado, né? Deixa eu entender, deixa eu ver como é que é, deixa eu aprender com as situações. Porque, às vezes, o ser humano... em um dos seus vícios, né, seja de prepotência, de narcisismo, né, de egocentrismo, eu sou assim, né, eu nasci assim, vou morrer assim, e então síndrome de Gabriela e todos que me aguentem. Então a pessoa não evolui, dificilmente vai desenvolver sabedoria de vida, porque está preso a um comodismo ali de não querer ser humilde para poder transformar o seu próprio ser. Então, poder estar errado, né? Olhar, falar, nossa, como a gente erra, né? E esse processo evolutivo é tão importante. Ter a cabeça aberta, né? Para perceber as coisas, não ficar só numa razão, às vezes... lógica só da vida e não perceber a riqueza maior que há o tempo inteiro à nossa volta. Eu vou falar sobre isso. Crescer nas virtudes também é um caminho, sociabilidade é um caminho, né? Porque a sabedoria, a gente tem que se pôr na vida, a gente tem que conviver, tem que estar na natureza, tem que aprender, porque é o tempo todo. Às vezes uma coisa que você leu, que você pensou, aquilo vai fazer sentido na vida. Na semana que você leu aquilo, se você estiver atento, as respostas acontecem, sabe? Até teus anseios de alma. Gente, é uma conexão maravilhosa. Nós temos que desenvolver sim, porque é uma outra leitura de vida e de realidade. Conhecer o que acontece à nossa volta, né? Que isso é super importante. Desenvolver um olhar para a vida, olhando que a vida é sábia, que a vida não é caos, que a vida é sábia. Aqui, olha, o ar tá aqui o tempo inteiro para nós, né? Nós fazendo coisas erradas, o ser humano fazendo tudo errado, não fazendo a tarefa de casa corretamente. Aqui, ó, o ar tá aqui. O ar tá aqui, o sol vai nascer amanhã, né? Nesse momento a Terra tá lá fazendo, né, todo a sua regeneração, ela tá suspensa, os planetas estão todos orbitando, então existem todas essas leis, né? Tá tudo, os passarinhos foram para os seus ninhos no final da tarde, nós não precisamos preocupar com isso, a semente que tá na Terra vai brotar, né? Não precisamos preocupar com a chuva, porque uma hora ela vai acontecer. Não precisamos preocupar com a mudança de estação, porque ela vai acontecer. Nós não precisamos preocupar com o tanto de sal da água do mar, nem que os peixes vão comer, não. Inclusive a gente atrapalha, né? Mas a gente não precisa preocupar com nada. O ser humano vai lá e ainda estraga a ordem natural. Mas nós não precisamos preocupar. A sabedoria está em todo lugar, o tempo inteiro. Né? Nós somos imersos na sabedoria divina. Só que a gente devia parar e questionar e não atrapalhar e ainda contribuir, né, com o nosso ser, para que a gente possa exalar essa sabedoria, que a gente possa contribuir com essa ordem natural, contribuir com essa sabedoria de vida, que a gente possa ser também essa sabedoria de vida, que é a nossa meta. A nossa meta é chegar no topo dessa montanha, dessa pirâmide, que é a gente tá lá com sabedoria e virtudes humanas. Essa meta humana. Como a gente vai fazer isso?
trabalhando em qual área for, do que for, tanto faz, né? Tanto faz. Não é importante para o universo o que você faz da vida. Não é importante, né? Nada é importante, a não ser a gente desenvolver amor, sabedoria e virtudes humanas no nosso existir, fazendo o que a gente faz, né? O que vale é isso, né? O que vale são as grandezas do eterno. Mas voltando pra cá, por isso que eu faço roteiro, gente, senão começa a falar, daí vai, então a gente fica 3 horas aqui, né? Quem é do segundo sabe que às vezes a gente vai até tardão. Então a gente ver aprendizado em tudo também é muito importante. Agora, a sabedoria divina, ela exige renúncias, desprendimento, coragem. Por que renúncias? Porque o nosso ego, né, o nosso eu humano aqui, ele é muito fácil de ser enganado. A gente acredita que os prazeres, né, vão dar felicidades pra gente. A gente acredita que o ter, né, o ter é o que vai me fazer ser alguém. E entende? A gente inverte muitas coisas. Então, a gente passa a não ter humildade. Humildade é algo assim quase que fora de moda hoje em dia, né? E não tem como a gente atingir a sabedoria sem humildade. Não tem, porque o princípio básico para você atingir a sabedoria é você ser humilde. Vocês estavam me escutando ou não? Porque eu não consigo ver. Boa noite quem entrou. Sônia, Raquel, gente, Jane, Fran. Então, vamos lá, voltando, tá? Então, a sabedoria divina, ela requer da gente renúncias e coragem, humildade, né? Então, ser sábio é o contrário do que hoje em dia a gente vê, que é essa busca desenfreada, né? Por prazer, por oportunidade. As pessoas são oportunistas muitas vezes, né? Para conseguir poder, para conseguir prazer a todo custo. Aí não mora a sabedoria, né? Porque aí é a busca pelo prazer, pelo uso das coisas, das pessoas, né? Aí não tem sabedoria. Então, uma vida assumida com sabedoria faz a pessoa reconhecer as grandezas de Deus. E ela quer ser justa, ela quer fazer a sua vida ser de acordo com o desejo divino, na verdade, né? Então ela sabe que a vida não se resume a prazeres. É muito bom, mas não é isso, né? Não é só sobre isso. Nós não viemos só para desfrutar, né? O nosso ser, ele tem um trabalho aqui para ser feito, um trabalho evolutivo, um trabalho de cura, um trabalho do nosso ser espiritual. Então, a pessoa que ela busca a sabedoria, ela sabe que nós temos dimensões eternas e ela está preocupada com isso. Vivendo no mundo terreno, ela está preocupada com as dimensões eternas. Então, é um outro olhar. É um outro olhar para as coisas que acontecem, é um outro olhar para as dores, é um outro olhar para as frustrações, é um outro olhar para a morte, é um outro olhar. Por quê? Porque é um outro olhar para a vida, é um outro valor da vida, é uma outra compreensão da vida. Isso só a sabedoria traz. A inteligência não vai buscar isso. Isso é da ordem da sabedoria, né? Então a sabedoria, ela está acima do poder. Ela está acima da riqueza. Tem pessoas que têm poder e riqueza e não têm sabedoria. A sabedoria não está no poder e na riqueza. A sabedoria está na maneira de você ver a grandeza divina, eterna, essa grandeza de olhar a vida com esses olhos, né? Que são olhos da alma. E isso proporciona equilíbrio, mais equilíbrio para o ser humano, porque muda o valor que você dá para a realidade, muda, né? Você pode até ter as coisas, mas o teu ser não depende, o teu coração não está nas coisas, o teu coração usa as coisas, o dinheiro não te usa, você usa o dinheiro. A energia do dinheiro é usada de uma maneira para o bem, porque você entende que aquilo só uma energia. E se você tem sabedoria e se você tem virtudes humanas, aquilo vai multiplicar o bem. Agora, um ser humano que não tem isso,
não tem virtudes, não tem sabedoria, aquela energia vai fazer muito mal, porque vai usar com muitas coisas erradas e vai ainda ser ganancioso, né? Então, as coisas, elas são meios, elas não são fins, né? Nós não podemos viver aqui na vida, trabalhar, viver, né, escravo das coisas. Elas são meios, elas são... Quando você até consegue conquistar algo, né, por trabalho, é muito bom, mas não é o fim. A tua felicidade não está só ali. O caminho que você fez, o bem que você gerou, o que você cresceu, o que você evoluiu, tem até mais valor do que aquilo. Porque é quem você está se tornando ao longo do caminho que importa. Entende? É quem você está se tornando ao longo do caminho da sua vida que é importante. Porque os olhos estão no eterno, né? O que está fazendo com esse ser eterno, com esse ser espiritual. Então a gente começa a dar o que é valor relativo e o que é valor absoluto. Né? O que é valor absoluto e o que é valor relativo? Né? A gente começa a pensar nessas grandezas da vida, né? Então, a pessoa sábia é quem consegue enxergar o mundo prático, né? O mundo real prático, mas com a presença divina, com as forças divinas. Então, consegue viver na vida prática, mas consegue ter esse olhar de transcendência, esse olhar do eterno, né? Então a gente precisa ensinar isso para as crianças, desenvolver esse olhar, e a gente também, né, para a gente ter um coração autêntico, um coração simples, um coração sensível para essas grandezas. Então lembrando, gente, que onde não tem humildade, não reside a sabedoria, porque sem humildade a gente não escuta a Deus. Sem humildade, independente se você acredita ou não, o universo, energia, qualquer coisa que você dê o nome, o Criador, força maior, eu tô falando Deus assim, numa maneira geral, né? Mas assim, algo que rege todas as coisas. Sem humildade, a gente não consegue sintonizar com essa força, com essa energia sublime, com algo que mantém a vida. A gente não consegue, porque se a gente tá cheio de ego, se a gente tá cheio de si, a gente não depende de nada, né? A gente acha que nós somos o dono da vida. E a gente não tendo humildade, a gente não aprende com a vida, a gente não aprende com o outro, a gente não busca autoconhecimento. Enfim, é o contrário daquilo que eu já falei até agora, né? Então a gente passa a não ver quem nós somos, né? Nós não nos abrimos à verdade. E aí tudo isso, né, causa um atraso aí no processo evolutivo. Então... se a gente tenta compreender, né, a grandeza divina, a gente rebaixa o divino para nossa existência, porque a gente não tem capacidade de compreender. Eu sempre falava assim, até para os meus filhos, quando eles eram pequenos, eu falava assim que não dá pra gente, por exemplo, uma formiguinha de açúcar daquela bem minúscula, ela não sabe, por exemplo, o que é um foguete, o que é um satélite. Ela não tem nem capacidade de pensar o que é. Assim somos nós não temos capacidade de pensar o que é a grandeza divina. Não dá. Começa a pensar nas galáxias, começa a pensar em tudo. Assim, é muito, né? Eu lembro quando eu tinha uns 7 anos de idade, gente, eu lembro dessa cena, até uma vez eu fiz um post há muito tempo atrás, depois eu busco lá no feed e coloco nos meus stories ali. Contei essa história há muito tempo atrás, que eu tinha uns 7 anos de idade, eu lembro até hoje, eu tava sentada numa penteadeira que minha mãe tinha, eu tava olhando assim pro espelho e minha mãe tava se aprontando assim no quarto, eu tava paradinha assim no espelho e tal, eu sempre fui muito, acho que de refletir sobre essas coisas, já era da minha pessoa mesmo. Eu tinha uns 7 anos de idade, daí eu olhei assim, no colégio, eu acho que eu tava estudando planetas, né, daí eu comecei a perguntar assim pra minha mãe, eu falei assim, e se tirar Júpiter, Saturno, tirar o Sol, tirar a Lua, tirar a Terra, e fui falando, tirar isso, tirar aquilo, tirar a Via Láctea, se tirar tudo, vai tirando. Eu ainda falava assim, eu lembro até disso, que vai tirando, tira uma galáxia, tira outra, vai tirando, tira tudo, o que fica? Minha mãe olhou assim, né, porque não tem nem como responder.
Minha mãe até olhou assim, ficou olhando, falou, nossa, não... Eu nem lembro a resposta que minha mãe deu, mas eu acho que ela ficou assim meio na reticência também. Falou, ai, sabe que eu também penso, mas não sei te dizer, né? Porque o que fica, né? Então, antes de tudo ser criado, já existia algo. Então, assim, se a gente parar um pouco, sair um pouco dessa mecanicidade, dessa questão do dia a dia da nossa vida, né? Que o ser humano parece que tá só na matéria, a gente tem que parar um pouco de vez em quando, né? Sair um pouco, sair a mente para entender essa grandeza, porque os nossos olhos tiram a grandeza da vida, né? A gente olha o mar, a gente olha como curtir, né? Ai, que delícia, nossa, vou tomar um banho de mar, vou pegar um sol, vou ficar morena, deixa eu ver o biquíni, ai, tá, olha o corpo da outra, olha lá, vou fazer paddle, vou fazer não sei o que lá, vou fazer... Sabe assim, a gente olha com esse olhar. E a gente não para olhar e pensar assim, como que essa água toda, né, foi pensada, como que essas vidas foram criadas, como que tudo isso foi elaborado, né? Porque tudo isso foi pensado e colocado aqui nesse planeta, né? Como é que chegou aqui tudo isso, né? Como é que todas essas esferas, tudo... Hoje eu tava pensando, gente, eu tava até fazendo oração agora há pouco, eu tava pensando, olha só, olha os pensamentos. Eu tava assim, com a perna cruzada, e eu estava ainda, fui na academia, e eu tive uma reunião direto. Então, do jeito que eu tava com a academia, eu só troquei a camiseta e fui pra reunião. E eu tava olhando meu tênis assim, na hora que eu tava concentrada na reunião, escutando. Daí eu tava olhando meu tênis assim, e eu calço 36. Eu tava com tênis preto assim, né? Daí eu olhei meu tênis e tal, daí eu fiquei pensando assim, nossa, como que o Criador pensou o tamanho dos pés, né? Porque assim, tá certo, tem 42, tem 44, mas não tem um pé 80, não tem um pé 120 tamanho, né? Como que ele pensou, né? Como que ele desenhou para ter um dedo menor, outro dedo maior? Como que ele pensou essa máquina, né? Porque quando ele pensou aonde que esse espírito ia morar nesse corpo, é muito incrível. Como que ele pensou o sistema, né, dos olhos, como que ele pensou tudo, o cérebro, como que ele pensou, como que uma outra vida ia vir, né? Como que ele pensou que teria um órgão, teria ali um útero, e daí ali, por exemplo, ele pensou 9 meses, né, para uma criança nascer. Ele poderia ter pensado 3 meses, 2 meses, 1 mês. Ou ele poderia ter pensado 12 meses, né? A criação é dele. Então, assim, é muito, né? É muito, se a gente pensar, como que ele pensou esse corpo, né? Assim, esse invólucro aqui que vai ficar. A gente tem que cuidar desse invólucro, desse corpo, porque ele é um templo de um espírito eterno. E se a gente não tiver saúde nesse físico, a gente não realiza muito bem as nossas missões, porque a gente não tem energia para realizar, a gente tem irritação, né? Porque não tá comendo direito. Então, não é muito sobre estética, sabe? A estética é consequência, assim como o dinheiro é consequência. Algumas coisas são consequências. O ser humano que está invertendo a ordem das coisas, né? Então a gente precisa honrar mais aquilo que é divino, ter esse olhar, essa sensibilidade de perceber aquilo que é eterno, aquilo que é de grandeza. Isso é sabedoria, sabe? Olha pra você mesmo assim, e ao invés de você ficar se comparando com o corpo disso, daquilo outro, sabe? Olha o templo, olha o corpo como uma morada, e ao mesmo tempo eu sempre falo que é tão incrível que como que ele conseguiu em bilhões de seres humanos que só tem um modelo, que são 2 orelhas, um nariz, uma boca, o mesmo número de dente, um nariz do mesmo, 2 furinhos no nariz, tudo. Gente, como é que ele consegue fazer um ser humano diferente do outro? É muito incrível. É muito incrível. Tanto externamente quanto internamente. Como que não repetiu? É incrível, Deus é incrível, o Criador é incrível, a abundância é incrível, a unicidade, você é um ser único e irrepetível, então assim, nem se compara com ninguém.
Desenvolve a tua sabedoria, porque o Criador tem coisas que pensou para estar existindo aqui. Enfim, dei uma viajada aqui, ali, ó, fui nesses papos, mas vou voltar pro roteiro, mas para dizer, sabe, esse olhar de sabedoria que a gente precisa ter sobre a vida, assim, a gente não ser engolido pelo mundo, assim, porque não, sabe, e tudo é energia, sabe, a energia que a gente compilou fez um copo, né, mas é tudo energia, é tudo energia condensada, são vários planos de energia aqui. E nós temos essa energia também, né? Nós temos esse espírito, nós temos nosso pensamento energia, nosso sentimento energia. Então, quando a gente começa a amar o divino, começa a amar o Criador, Deus, o universo, o que você acreditar, não faz mal o nome, eu vou falar Deus aqui. Mas quando você ama Deus, aí você começa a se elevar. Você que se eleva à grandeza dele. Né? Quando você quer entender, você está tentando rebaixar ele na nossa pequenez. Igual pegar a formiguinha tentar entender um satélite, um foguete. Não adianta. Então nós precisamos ter sabedoria para saborear. Né? Sabedoria vem de saborear. A gente olha digital e são idênticas. E não, cada uma é única. Exatamente, cada uma é única. Não, é incrível, gente. É incrível. Se a gente parar um dia só para admirar a obra divina, olha, é incrível, né? E de onde que nós viemos e para onde que nós vamos? Nós viemos sós e vamos embora sós. Viemos de um plano espiritual, né? A nossa felicidade é uma felicidade de saudade de um eterno, né? Porque nós temos nós somos seres de grandezas eternas, então nós temos um anseio por felicidade que nenhum bem material supre. Pode pegar o cara mais trilhardário do planeta, ele não tá satisfeito. Então, a satisfação nossa não é ali. Pode ter as coisas, muito bom, muito legal, mas não é ali o sentido da vida. Enfim, então quando a gente conhece as coisas divinas, né, no amor, a gente começa a entender esse caminho, né, esse caminho. E é interessante porque se a gente pegar no exemplo de Jesus, né, por exemplo, olha que interessante, né, a vida dele, olha o caminho da cruz que ele passou, né, e a gente consegue ver sabedoria naquele caminho, né? No caminho de dor, no caminho de cruz, no caminho de doação, a gente vê como que sabedoria que existia ali, né? Então, a grande mentira do nosso tempo, gente, é falar que a felicidade ou a realização, né, depende dos conhecimentos científicos ou técnicos, né? Então, quanto mais eu souber, né, entender das coisas, eu souber, né, a inteligência, a ciência, né, quanto mais graduado eu for, quanto mais, né, então mais feliz eu sou. Esse é um grande equívoco, né, um grande equívoco do nosso tempo, porque não é isso que traz a felicidade, assim como não é o ter que traz a felicidade. A felicidade não está no quando eu casar, quando eu mudar, quando eu comprar, quando eu viajar, quando eu tiver férias. Também não está. Porque a felicidade é um modo de ver a vida. É um modo que a gente desenvolve. Então, os saberes exteriores ao ser humano, eles não são sabedoria. Como eu estava falando, isso que é esse engano, né, de achar que as coisas, a realização e a felicidade está nisso. Tem geração aí de pessoas insatisfeitas, porque elas depositam a felicidade delas nisso, ficam descontentes, né? E aí são sempre empenhadas na busca de falsos valores, e aí fica descontente de novo, e aí continua desiludido de novo, e corre atrás de falsos valores de novo, e continua desiludido de novo, e vai vivendo a vida assim, né? Por quê? Talvez falte até humildade para perceber que não é por aí, né? Lembra que eu falei da humildade? Que sem humildade a gente não consegue desenvolver a sabedoria? Então a sabedoria do ser humano é o que traz a paz, que traz a serenidade,
né, que só se encontra nessas realidades definitivas, nessas realidades do nosso ser espiritual. Então, como que a gente faz isso no dia a dia, né? Outro dia eu vi um videozinho, foi até interessante, até comentei com meu filho, num papo que eu tava batendo assim rapidinho com ele. Numa horinha eu falei assim, nossa, eu vi um vídeo que a pessoa pegou um videozinho de uma cena corriqueira, assim, do dia a dia. Era um cara que tava vindo de moto e a moto derrapou, não sei se vocês viram isso, a moto derrapou e começou a pegar fogo. E pegou fogo, o tanque, eu acho que bateu no chão, explodiu assim, tipo, pegou fogo e pegou fogo na roupa do motoqueiro. Aí o motoqueiro saiu correndo, deixou a moto no meio da rua, saiu correndo para apagar o fogo do próprio corpo, se esfregando na calçada, na parede, na árvore, o que tinha ali naquele lugar. Nisso, os carros que estavam vindo naquela rua, um carro parou e foi... O cara desceu do carro para ir lá acudir o cara que estava queimando em chamas. E esse cara que estava se queimando, o corpo dele estava queimando, as costas e tudo, quando ele viu que vinha ajuda, ele correu para ser ajudado. Aí não sei o que ele tirou lá do carro, que ele fez assim, bateu bastante nas costas dele, tirou todo o fogo, e os dois foram lá na moto, levar o extintor para a moto não explodir e não causar mais danos, né? E aí, o interessante era a análise desse videozinho. Porque a análise desse vídeo era o seguinte. O cara que pôs, né, o moço que pôs esse vídeo ali, ele estava justamente buscando assim, o que você aprende vendo esse vídeo? Então, ele estava falando sobre isso. Primeiro, quando o motoqueiro cai, né, com a moto, ele cai ali, e ele tá com fogo, tá no fogo na moto e o fogo nele. E ele corre para se salvar. Então, o que você abstrai dali? Que a vida é mais importante que a matéria. A moto, ele ia perder a moto, mas ele não ficou preocupado em salvar a moto. Ele largou a moto. Eu preciso me salvar. Então, que a vida é mais importante que a matéria. Depois, qual que é o outro ensinamento? Que quando um está passando por uma dificuldade, o outro tem que parar e ir ajudar. Só que o outro ensinamento, agora o 3, quando você vê que alguém tá vindo te ajudar, você vai de encontro. Quantas vezes, ele ainda falava assim no vídeo, quantas vezes a gente tem orgulho, a gente tem vergonha, a gente tá passando por uma dificuldade, mas a gente não vai de encontro. Ele tava lá queimando, ele viu que alguém foi ajudar, ele foi também, ele correu, ele saiu da calçada e ele foi de encontro a quem veio ajudar. Então, quantas vezes a gente tem orgulho, né? A gente não quer se deixar ser ajudado. Então, a gente precisa correr também, aceitar também a ajuda do outro. E depois, o último ensinamento, os dois foram apagar a moto para poder não causar mais danos aos demais, né? Então, por que eu tô trazendo isso? Ele pegou uma cena corriqueira, comum, dessas câmeras que filma algo que aconteceu ali na rua, e ele quis extrair sabedoria, ensinamento. E eu tô trazendo isso porque a gente precisa desenvolver um olhar para compreender a vida, os fatos da vida, corriqueiros que sejam. Não tô falando de problemas de moto que cai, coisas que dá errado. As coisas que dão certo, as coisas que acontecem nas sutilezas. Porque eu falo que o divino, ele é delicado, ele é sutil. Pensa numa flor, pensa numa rosa que tem perfume. Você já cheirou uma rosa que tem perfume? Já sentiu uma pétala de uma rosa bem suave? Isso existe na natureza. A natureza não é feita só de grosserias, não é só feita de coisas grosseiras, grotescas, duras. Não. A natureza, ela tem a sensibilidade, ela tem a borboleta, né? Que se transforma. Ela tem... Todos os seres ensinam alguma coisa. Todos os seres ensinam. Tudo ensina. O deserto, por que existe deserto? Por que será? Por que será que existe a pedra? Por que será que existe a primavera?
Para pensar. Por que será que existe as 4 estações? Por que não é uma estação só? Podia existir uma estação só. Ah, ser o ano inteiro primavera. Por que existe? E o que elas ensinam? Será que nós temos estações? Por que tem ciclos? Por que a lua tem fases? Gente, tem muita coisa que acontece e que nós esquecemos de pensar a respeito. Nós esquecemos de abstrair a sabedoria. Pare e pensa por quê? Olha o mundo um pouco com aquele olhar de criança que está descobrindo o mundo, que está cheio de porquês. Começa a perguntar por que será, né? Por que será? Porque a gente vai muito para uma razão, para uma inteligência que nos torna burros perto da sabedoria divina. Não adianta você saber o nome de tudo, conhecer todos os rios, todos os capitais de todos os lugares, saber tudo de tudo, cultura, o que for, se você não desenvolveu sabedoria, se você não conseguiu abstrair a essência disso aqui, né, com a sensibilidade da alma, entende? Então, olhar a vida, esse olhar de sabedoria para a vida é algo que a gente precisa se encantar de novo também, se encantar com a grandeza, sabe, da vida, com a grandeza da criação. É incrível, gente. Os pássaros, cada um tem um canto. É muito lindo isso, nós acostumamos, mas é uma... E o Criador, eu falo que ele já colocou tudo tão certinho, porque ele nos colocou e já colocou tudo certo pra gente até se alimentar. Porque tem as ervas todas que cada um tem um poder. Uma é anti-inflamatória, a outra é bom para o intestino, a outra é bom para o estômago, a outra é bom para a garganta, aí tem o gengibre, aí tem, sabe? Gente, o Criador, assim, ele deve falar assim, meu Deus do céu, o que vai precisar para o ser humano aprender a viver? Eu já pus tudo. Ele já fez tudo. Ainda nos deu inteligência, ainda nos deu um cérebro super potente para poder criar coisas, para a gente poder co-criar aqui na Terra mais coisas bacanas, né? Só que a gente esquece dele na jogada. Aí que tá o erro. O erro do ser humano está nisso. Ele quer ser o criador, ele quer ser... É o mesmo erro desde sempre. O ser humano, ele só erra nisso. Ele erra porque ele não se alinha. Ele esquece que ele é criatura. Ele esquece. O erro é esse. Porque se ele lembrar que ele é criatura e que ele é um espírito divino aqui, numa experiência terrena, e que existem as leis divinas e que você tem que buscar evoluir nas suas virtudes humanas e na sabedoria, você começa a ordenar as coisas de outra forma, você começa a ver a vida de outras formas, você começa a agradecer de outra forma, você começa a entrar em sintonia com o divino, você começa a... Porque, ó, o que acontece? O ser humano, ele veio para grandiosas coisas que ele não faz. Grandiosas que eu falo não é construir um foguete para chegar lá em Marte, que é grandioso, fantástico. Não tô falando que não é fantástico, é genial, é incrível. A tecnologia aqui, incrível, né? Tem gente que me assiste às vezes que tá no Japão, que tá na Austrália, sensacional, incrível. Tudo que é obra da inteligência do ser humano é ótimo. Curas de doenças, cirurgias, tratamento. Gente, é incrível. Um óculos, é tudo fantástico, né? É excelente, não tenha dúvida disso. Mas o que acontece é que o ser humano, por ele não desenvolver a sabedoria que eu tô falando aqui durante esse período, que eu vou entrar até no assunto que me tocou, né, que eu falei que eu vou partilhar com vocês agora no final, mas como ele não desenvolve ele não usa toda a capacidade divina que existe pra gente usar.
Nós não usamos, gente. Nós não usamos. Eu vou falar a minha visão, que ainda é restrita, tá? Minha visão é restrita porque eu sou um ser humano. Mas nós poderíamos estar fazendo curas, nós poderíamos estar fazendo milagres, nós poderíamos estar comunicando um com os outros de uma outra forma totalmente diferente. Já existem, que eu estava vendo outro dia, já faz uns 2, 3 meses, eu estava vendo sobre uns pesquisadores que estão fazendo comunicação sem ver, né? As pessoas ficam sem ver totalmente e elas conseguem saber exatamente o que você está pegando, mas isso é dentro de ciência mesmo, dentro de estudo de laboratório, com tudo, não é coisa fajuta, não, é verdadeira. E aí, eu tava vendo esse experimento, então mostrando que você consegue ler, você consegue ver com uma parte do teu cérebro, que não são os olhos. Você consegue ver, entende? Então, como o ser humano está vivendo muito na matéria, muito no baixo, muito na falta de sabedoria, muito no prazer, muito no ter, muito na... Ele não tá vivendo a grandeza que ele tem para viver. A gente precisa se elevar porque nós somos capazes de coisas grandiosas. Que, tem gerações e gerações que não desenvolveram. Olha lá, um mestre ou outro, um ser mais evoluído ou outro, um ser humano mais espiritualizado lá ou outro, mas a maioria dos grandes aqui, seres humanos mortais, não desenvolvem. Era pra gente estar ajudando, fazendo curas, impondo mãos, comunicando por mente, fazendo coisas lindas, dons, talentos que a gente não tem nem consciência que a gente tem, espirituais que a gente não tem nem consciência, porque a gente não se desenvolve. Nós não desenvolvemos, a preocupação nossa é desenvolver o corpo, que é legal, que é excelente, que precisa, porque ele é um veículo pelo teu espírito, mas não colocar todas as fichas ali, porque todos vamos envelhecer e o corpo vai ficar. Ele é importante? Sim, como saúde, pro espírito morar. Aí nós colocamos as fichas nisso, as fichas no ter e no usufruir, no ter prazer, né? Prazer, festa, tal, viagem e tal. Uma delícia, gente, eu amo. Gosto de dançar, gosto de festa, gosto de viajar, gosto. Eu sou um ser humano que gosta. Mas não, o meu ser não está nisso. A minha felicidade não depende disso. A minha preocupação de existência não é essa, né? Então é diferente. A gente tem que olhar a vida com mais sabedoria para a gente poder até desenvolver as nossas capacidades, porque a gente tem tanta capacidade, são tantos talentos, são tantos dons que cada um aqui de vocês tem, que precisa haver esse autoconhecimento, esse desenvolvimento até daquilo que é a tua essência, daquilo que você já tem, que o outro não tem, porque você é único e irrepetível. Então, esquece comparar com qualquer um que seja. Se desenvolve o melhor possível, porque isso agrega para sua família, agrega para você, você faz sua missão, agrega para o mundo, isso evolui, sabe? Enfim, esse é papo com outro segundo, mas eu acho que tinha a ver aqui com eu vou pegar aqui, gente, no meu outro celular para mostrar o que foi que me despertou para estar falando. Gente, tá fazendo sentido até agora? Eu vi que um monte de gente entrou, entrou todo mundo, gente. Olha, Giovana, Thaís, tá fazendo sentido pra você? Cris, tanta gente querida aqui, a carinha de vocês, a Dani, a Adri entrou. Eu vou falando, daí eu me empolgo, né? Vocês sabem disso. Espera um pouquinho, tá fazendo sentido? Tô vendo um monte de mãozinha aí me acenando. Amadas, espera só um pouquinho que eu vou achar aqui o que aconteceu. Vou contar essa história pra vocês. Eu falei que até eu ia dar um jeito de publicar isso, porque eu achei tão lindo, me emocionou demais. Demais mesmo. Foi no sábado à noite. Vou mostrar. Eu estava
Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava montando umas coisas de Natal em casa à noite, no sábado. Achei. Aí, eu tô voltando, tô achando aqui, tá? Tô falando com vocês, mas eu tô achando. Aí, tá, achei. Seguinte, eu estava montando umas coisas de Natal em casa no sábado, e daí eu coloquei nos stories assim, algumas coisinhas. Eu tava contando que quando minhas crianças eram pequenas, eles me ajudavam a montar a árvore de Natal, porque eles gostavam. Eu já começava a preparar a casa para o Natal com a ajuda deles. Então, um colocava guirlanda, depois separava as bolinhas, cada um colocava um tanto. E aí eles iam vivendo essa preparação do Natal, né? Que eu gostava de fazer isso, porque eu gostava de colocar as crianças para participar, né? Para eles já viverem esse espírito, para eles fazerem e tal, e tal, e tal. E eu tava falando sobre isso nos stories. Ok. Aí eu recebi um direct de uma moça que hoje já, né? Ela na época tinha uns 16 anos, mais ou menos, que ela trabalhou em casa uma época, um período grande ela trabalhou em casa. E ela tinha uns 16 anos quando ela foi pra minha casa, que ela estudava, e ela, no finalzinho da tarde, ela ia pra me ajudar com as crianças, que era um período que um tava chegando do colégio, daí tinha o outro, era pequenininho, um estudava, não estudava, e eu nunca morei em cidade que eu tinha família por perto. Então não tinha ninguém, às vezes, pra deixar na minha casa, enquanto eu levava minha filha pro balé, tinha o pequenininho. Então era aquele rush de final de tarde. E aí, ela me mandou, quando ela viu essa cena de eu montar a árvore, e eu falei nos stories que as crianças gostavam muito, que vibravam muito, né? Que agora o meu filho ainda me ajuda um pouco, não sei o que, não sei o que. Ela escreveu assim pra mim: era maravilhoso ver a alegria e encanto do Natal nos olhos deles. O papo começou assim. Vocês vão ver por que eu tô partilhando isso com vocês. Algo meu aqui, tá? Vocês vão saber por quê. Aí eu falei, nossa, era demais, né? Tá aqui a conversa, ó. Só pra vocês terem ideia, ó. Ó, tô lendo a conversa aqui. Aí ela falou, muito. Aí eu falei, até hoje eu deixo o meu filho, porque meu filho é alto, né? Antes ele ia de escada colocar estrela em cima da árvore de Natal. Hoje ele é alto, mais alto que eu, ele coloca lá. Eu falei, até hoje eu deixo ele colocar estrela, tal, né? Daí ela falou assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje, que o meu filho falava pra ligar a árvorezinha de Natal, né? Muitas memórias afetivas que jamais vão ser esquecidas, ela falou. Daí ela falou, lembra do boneco dançante? Isso, o papo tava assim, desse jeito. Lembra do boneco dançante que ele viu pela primeira vez, um que balançava de um lado pro outro? Aí eu falei, tá bom, esse aqui, tirei uma foto, mandei pra ela. Então eu comecei a conversar com ela. Esse papo de direct ali, tá? Daí ela falou do meu pai, da minha mãe, que ia passar Natal com a gente, como é que era. E aí ela começou, bateu o papo assim, tudo certo, né? Aí, deixa eu ver se é essa gravação. Ela perguntou, daí eu perguntei se a mãe dela tava bem, tudo bem. Aí ela começou, quer ver? Deixa eu ver se tá aqui. Né? Porque eu era uma moça quando eu cheguei lá, não tinha assim muito cuidado com as coisas, não sabia. E eu aprendi muita coisa com você, né? E agora, assim, eu e o Matheus, a gente tá numa fase que agora a gente tá construindo a nossa casa, né? Tá bem assim, devagarzinho, a gente ainda não tem móveis, não tem as coisas, né? Mas eu falo assim pra ele, Matheus, na nossa casa a gente vai guardar o legume assim.
Daí ele falou pra mim, ué, como é que você sabe? Foi a Denise que me ensinou. Eu cuido das crianças, né? Muitas das coisas que eu aprendi com cuidar de criança foi com você. Eu cuido dos meus sobrinhos e eu faço o jeito que você me ensinou. E é muito legal, é muito bacana, né? Daí eu falei pra ele assim, olha, na minha casa a gente vai fazer igual a Denise faz. Agora escuta essa parte aqui, pera um pouquinho. Daí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu tenho muita coisa que eu aprendi com a Denise, é dar valor no momento, no aniversário, no Natal, eu enfeito a minha casa, mesmo na casa da minha mãe, né? Agora a gente enfeita, a gente faz... E se você vê a expectativa no olhar deles, que ficam esperando o Natal, ou até mesmo os adultos, o aniversário, é a mesma reação que a gente tinha com o Luca, a Letícia, é muito gostoso. E a gente começou a conversar de lembranças de coisas assim. Aí esses dias, né, a gente já tá assim na ansiedade pra casa, né? Tava juntando as minhas coisinhas assim pra deixar separadinho pra levar pra casa nova. Daí eu achei aqueles 2 forrinhos de Natal, né, que você me deu uma vez no Natal. Eu falei, Matheus, esse vai pra nossa casa. Esse aqui tem muito valor afetivo, tem muito amor nele. E esse aqui nós vamos levar pra nossa casa. E tá ali nas coisas da minha mudança. Aí nisso, gente, eu já comecei a lembrar de coisinhas lá de trás, desse passado. E falei pra ela que eu fiquei emocionada de lembrar de muitas coisas assim, que eu achei muito lindo de lembrar de tudo isso. De verdade. Presentes foram vocês na minha vida também, porque quando eu comecei a trabalhar com vocês, era assim que eu precisava muito do dinheiro falando. Mas o que eu ganhei muito mais além do dinheiro, né, que eu trabalhava, eu sempre trabalhei para vocês com muito amor, com muito carinho. Eu ganhei dobro, triplo de tanto carinho que vocês me tratavam e o jeito que vocês me trataram. Vocês foram luz para mim sempre. E eu falo que ali não foi um trabalho, porque eu cuidei deles mesmo, do Lu, da Lê, de você, com muito amor, muito carinho mesmo. Foi por amor mesmo esses 8 anos que eu fiquei com vocês. E aí, gente, eu fui ficando muito emocionada. Gente, e o que eu aprendi com o vovô Durval e com a vovó Cida? Aí ela falou muito do meu pai e da vovó minha me mãe. ensinava na vida o jeitinho dela. Aqui, ó. Peraí. Vou falar por que eu tô mostrando isso pra vocês. Pera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Falar o vovô Durval. Aqui, ó. Eu vou falar pra vocês que isso, eu fui ficando assim, aquilo. Eu sentei no sofá e ela começou a me mandar áudios e eu respondendo pra ela. Eu mandando áudio e eu respondendo pra ela. Aí chegou no momento, gente, que eu tava assim, muito emocionada. Eu vou ver se eu acho esse áudio dela aqui. Pera um pouquinho. Eu fiquei assim, emocionada. Pera aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho esse áudio dela aqui, se vai estar aqui. Pera aí um pouquinho. Gente, e o que eu aprendi com o vovô Durval? Calma, isso vai estar aqui, não sei se vai estar aqui. Era muito áudio. E eu falei pra ela assim, ô mãe, e agora que eu vou mudar? Não sei se eu vou conseguir achar esse áudio, pera um pouquinho. Sim, nós vamos mudar perto. Não sei se eu consegui. Enfim, eu vou tentar achar mais pra frente. Deixa eu só contar até aqui. Ela começou a conversar comigo e começou a me contar tudo que eu não tinha consciência que eu tava fazendo na vida dela, gente. Sinceramente, eu não tinha consciência. A hora que ela começou a falar, eu vou ver se eu acho aqui, ó. Vamos ver os escritos, porque tinha escrito e tinha áudio. Ela começou a falar, vocês vão entender por que eu tô partilhando isso, tá? Olha aqui, ó. O que ela escreveu aqui, no meio do negócio. Quer ver? Ela escreveu assim. Durval e com a vovó Cida. Peraí. Eu falei, daí ela falou pro marido dela, né? Se eu for pros nossos futuros filhos, pelo menos a metade do que a Denise é como mãe, eu já vou ser uma super mãe. Ela, agora, o que mais que ela escreveu? Ela escreveu que ela agradecia aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi muito bom falar com você. Com certeza vai pra minha casa todo o carinho e ensinamentos que me ensinou na sua casa. Enfim, gente, é muito áudio. Eu não sei se eu vou conseguir achar todos. Eu queria achar um. Certo, né? Eu queria achar um que ela fala sobre
Por que eu tô partilhando com vocês? Eu vou explicar pra vocês. O que Teve um que ela falou assim, que ela tava até com... Me falavam as coisas que a vovó me ensinava. De casa mesmo, de vivência, ela dava conselho de Ela falou que ela tinha até vergonha de falar isso pra mim. São coisas assim que eu nunca vou esquecer na vida. O jeitinho dela falar, o vovô Durval, o jeito. Eu vivenciei coisa na sua casa que eu nunca tive. Nunca. Nossa, foi muito bom mesmo. Então, vou parar por aqui só pra vocês terem uma ideia. Só pra vocês verem o que isso tem a ver com o olhar de sabedoria para a vida. Eu tava sentada no sofá e começou essa conversa. E isso mexeu muito comigo. Eu fiquei muito emocionada, porque ela começou a relatar tudo que eu signifiquei na vida dela. E, gente, minha vida estava perfeita? Não. Minha vida estava 100% boa? Não. Eu tinha problema? Tinha, como todo mundo. Eu tinha criança pequena? Sim. Eu estava exaurida de cansaço muitas vezes? Sim. Eu estava tendo que resolver 1.850 coisas ao mesmo tempo, com um monte de problema, porque eu não tinha família perto, minha mãe ficava doente longe, era 800 quilômetros de distância, não tinha avião, eu tinha dificuldade, não ia sempre para lá, tinha saudade, tinha meus momentos de tristeza, tinha meus momentos de solidão, tinha meus momentos de angústia, tinha meus momentos... Gente, eu tinha um monte de coisa. Aí quando ela começou a falar, eu falei assim, Jesus... E o que ela fala, como eu fui importante, como aquilo marcou a vida dela, como os 8 anos que ficou lá, tudo que ela leva para a vida dela, tudo que ela vai levar para a vida dela, para a casa dela, para a família dela, para os filhos dela. Aquilo, gente, me pegou no sábado, que eu não tinha consciência naquela época, eu não tinha consciência de que eu tava plantando tudo isso para ela. Eu não tinha consciência. Eu sempre fiz o meu melhor, porque eu sempre trato todo mundo muito bem. Eu trato todo mundo que convive comigo e tal. Mas se eu fosse olhar as minhas imperfeições, se eu fosse olhar a minha fase, gente, assim, sério, eu não tenho essa leitura que ela teve da minha própria pessoa. E isso... No sábado, eu vou falar por que isso tem a ver com esse tema, olhar de sabedoria para a vida. Na hora que ela falou isso, eu pus a mão na cabeça assim, eu falei, gente, que responsabilidade a gente tem com o nosso existir. Que responsabilidade a gente tem com o nosso existir. Eu parei e fiquei pensando nisso. Por isso que tem a ver com olhar de sabedoria para a vida. Isso que ela me escreveu, isso que ela me falou, esse monte de áudio, um mais lindo que o outro, em nenhum momento me pegou pelo ego, me pegou para me achar, me pegou para nada disso. Só me pegou de um jeito que eu falei, nossa, eu preciso estar cada vez mais consciente do meu existir. Porque o nosso existir impacta muito, impacta a vida das pessoas. Se eu que não estava com consciência plena, porque eu estava com fase de criança pequena, com problema, com coisa para resolver, com uma série de coisas, graças a Deus, impactei positivamente a vida de uma pessoa. Graças a Deus, eu pude ser influência boa, apesar de estar com um monte de coisa errada, um monte de coisa, sabe, em volta de mim não dando certo. Um monte de coisas que eu não estava feliz plenamente. E nem existe essa felicidade plena, a gente sempre tem coisas para melhorar, para evoluir. Mas graças a Deus, eu marquei positivamente. E eu fiquei pensando, na hora que ela falou tudo isso, eu falei assim, nossa, além de ficar grata, porque pra mim foi um presente de Deus. Sabe aquele presente de final de ano, de Natal? Pra mim foi um presente. Isso é a minha humildade, então eu tô falando aqui, na prática pra vocês. Na prática, como que a gente olha a vida com sabedoria. Então, primeiro, pra mim foi um presente. Eu fui humilde o suficiente, eu tô compartilhando aqui, nem seria o caso de compartilhar com vocês, mas eu acho que é importante a gente falar de algumas coisas reais, para vocês entenderem
como que funciona, porque muitas vezes fala, e a gente é humano de carne e osso aqui, erra, faz coisa, tem tanta coisa igualzinho vocês, a vida de vocês. E aí eu parei na hora, o sentimento que me veio foi uma gratidão profunda a Deus, mas profunda, por eu estar nesse final de ano recebendo isso, esses áudios tão lindos. Então, nossa, pra mim foi um presente de Deus que me emocionou muito, 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 muito. Eu fico emocionada. E o segundo foi falar, meu Deus do céu, eu preciso estar mais atenta à minha vida. Eu preciso cada vez mais com estado de presença, sabe, na minha vida. Porque como a vida da gente impacta a vida dos outros, a gente precisa desenvolver um estado de presença. O estado de presença para agir no dia a dia, seja onde for, com quem for, né? No prédio, no nosso andar, com os filhos, com quem passar por nós. Porque o que ela me falou, eu não tenho essa consciência. Eu não tenho. E como ela absorveu, né? Como ela absorveu tudo ali. E ela, uma adolescente, uma jovenzinha, eu, uma mãe abarrotada de coisa na cabeça, naquela fase de criança, de colégio, de fica doente, daí tem não sei o que lá, daí tem aula, daí tem não sei o que, andava não sei quantos quilômetros por dia, leva e traz e busca e vai e tal, e dormia pouco, e não dava conta da minha vida, não dava conta de fazer coisa pra mim, e eu querendo, um monte de coisa, e... Gente, ela aprendeu tudo isso. Daí eu falo, de onde? Meu Deus, de onde? Então, assim, é a responsabilidade que a gente tem com o nosso existir. E eu quis trazer isso para vocês, para falar assim, como foi o meu olhar de sabedoria para este fato. Esse fato dela me tocou em 2 sentidos. Na gratidão a Deus, porque para mim isso foi um presente maravilhoso, presentaço, assim, foi um presente. Para mim isso aqui vale mais que qualquer coisa material. Qualquer. Não tem. Para mim não tem. Você pode falar, te dou uma viagem para Maldivas, você troca, e eu prefiro isso. Para mim isso, assim, nossa, saber que ela levou isso para a vida dela, coisas que estão lá na alma dela, no coração dela, que os filhos que ela nem tem vão ser impactados. Meu Deus, isso é muito grande, isso é muito lindo. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz e muito grata a Deus. E outro ponto, muito pensativa. O meu olhar para essa cena aqui, esse fato, foi de pensar na responsabilidade sobre o meu existir, sabe? Cada vez mais. Isso eu quero partilhar para que vocês levem isso para a vida de vocês. A responsabilidade por nosso existir, sabe? Porque as pessoas estão absorvendo a nossa existência, né? Na nossa casa, os nossos filhos. E a gente impacta, porque cada ato nosso é um ato de eternidade, né? Ele pode marcar para o bem, ele pode marcar para o mal. Ele pode ser um caminho e ele pode ser uma cicatriz, né? Ele pode ser uma dor, ele pode ser algo ruim, como ele pode ser algo inspirador. Então eu falei, nossa, eu coloquei a mão na cabeça, assim, depois que eu vi tudo isso, eu fiquei um tempo ali no sofá, sabe? Eu fiquei refletindo sobre a vida. Fiquei refletindo sobre a vida. Fiquei grata, mas ao mesmo tempo refletindo sobre a vida. E é isso que eu queria passar para vocês, sobre esse olhar de sabedoria. Como é importante, das coisas mais lindas que existem da criação divina, que ali tem sabedoria. Tem sabedoria do amanhecer até o adormecer, né? O entardecer, o anoitecer. Tem sabedoria em tudo que ele pensou. Tem sabedoria no nosso corpo humano. Tem sabedoria nas grandezas que a gente pode fazer. Tem sabedoria para toda parte que a gente precisa ter esse olhar. Mas também ter o olhar de sabedoria para os fatos que nos acontecem.
para as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente também não gosta, porque dali a gente extrai sabedoria. Porque a vida é todo o tempo sábia. Aquilo que a gente não gosta é só algo que a vida tá te mostrando que você precisa evoluir. Tá sendo amiga ainda para falar assim, ó, evolui ali, tá? Vai lá, evolui ali. Vai lá. Já vai mais um grau que você vai ficar maior. Aí você evolui naquilo, aí vem outra coisa que você não gosta, porque daí é o ego da gente, né? Aí, se você encara como uma boa, fala, nossa, realmente, deixa eu fazer essa liçãozinha aqui, porque a gente dá mais um passo, porque no fundo, Deus quer que nós sejamos grandiosos, né? No amor, na doação, que a gente seja semelhante a Ele. Nós já somos imagem e semelhança, então Ele quer isso, então Ele vai ajudar. Ele vai ajudar trazendo contrariedades, problemas. Ele vai ajudar, isso é ajuda. É o nosso ego que não deixa muitas vezes, né? Que a gente fica no vitimismo, no narcisismo, no egocentrismo, né? Pôr a culpa nos outros, enfim. Mas isso é para um outro segundo. Mas eu queria, assim, de coração, partilhar com vocês, assim, sabe? A necessidade da gente pensar um pouco fora da caixa, pensar sobre a sabedoria da vida, não estar nas coisas, não olhar o mundo como viemos só para desfrutar, né? Estamos aqui só para consumir, né? Só para consumir e procriar, porque não dá nem valor na vida, né? Porque tira foto lindo, maravilhoso, né, de neném nascendo e tal e coisa, mas e aí? E cadê a sensibilidade para perceber que ali é um ser espiritual único e irrepetível que você tem que criar para o Criador, que é outro papo, né, do que essa loucura que tá no mundo. Então, é sobre isso, gente. Hoje eu falei, olha, eu preciso conversar um pouco, passar para vocês um pouco dessa sensibilidade, dessa percepção e de coisas que eu vivi aí final de semana e que, nossa, me impactaram de um tanto que eu tô tirando lição disso ainda. Ainda tô, sabe? Eu tô ainda aprimorando, assim, de tão lindo que foi, assim, da tão generosidade ali, daquele amor lindo que eu falo, peraí, a hora que eu comecei a ler, eu falei, eu naquele estado, como assim, né? Então, não dê desculpas. A gente não pode, assim, quando minha vida estiver calma, quando meus filhos estiverem maiores, quando não sei o que lá. Não dê desculpa, gente. Só vamos, porque, assim, cada um faz sua parte, porque, olha, não adianta. O quando não é lugar. Eu acho que o negócio é a gente fazer no dia. Aí, esse dia aqui, hoje, pronto. No hoje, a gente fazer o dia de uma maneira sábia, olhando a vida como algo sábio, aprendendo as lições do dia, querendo evoluir no sentido da sabedoria, das virtudes humanas, no eterno, e vamos em frente, entendeu? E passar isso para as crianças também, para que elas cresçam com essa visão de mundo. A gente está no mundo, mas nós não somos daqui. É uma passagem maravilhosa nesse planeta lindíssimo, que a gente curta o caminho, mas o que vale é quem a gente está se tornando ao longo dessa jornada. Não vamos chegar em fim nenhum, porque nós vamos continuar, porque a nossa vida é eterna, nós não morremos, nós mudamos de plano, então a gente precisa sair melhor daqui do que a gente chegou. É sobre isso, esse olhar de sabedoria para a vida, que a gente faça o nosso caminho evolutivo, deixa os outros, a gente ajuda os outros, mas não culpa os outros, porque o outro fez, porque não fez. Na verdade, eles são atores da nossa existência, que na verdade estão nos ajudando nesse processo evolutivo. Daqui a pouco, se a gente evolui bastante, a gente até agradece quem deu problema pra gente, porque se não fosse aquela pessoa, a gente não tinha evoluído. Então, obrigado quem são os inimigos, porque às vezes nos colocaram no processo evolutivo que a gente não estava vendo por amor. Então, vem a mamãe dor e ensina pra gente. Mas é sobre isso, tá? Então, espero que tenha sido claro para vocês. Eu quis partilhar algo muito pessoal meu, mas de uma pessoa queridíssima, assim, queridíssima, que eu achava que estava como mãe de crianças pequenas, que eu estava recebendo muito mais até do que eu estava dando, porque ela era uma pessoa super amorosa, muito alegre, que me ajudou demais, que eu sou muito grata, e sério, eu não tinha essa noção que eu tinha sido uma pessoa tão importante na vida dela. E isso me assustou.
porque eu falei, meu Deus, que bom que eu fui, que ótimo que eu fui, graças a Deus. Mas aí eu falo como a gente precisa desenvolver essa consciência que o nosso existir pode ser em vão, pode ser excelente, criando caminhos, luz que vai ser eterno aí, né, nos corações de várias outras pessoas, e pode ser ruim, né? Então que a gente não fique nem no nulo, nem no ruim, que a gente fique nesse, né, de ser luz, de poder iluminar, poder mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas preocupações, mesmo com as nossas dores, porque a gente, na verdade, a gente tem que fazer, né? Não é só... Eu falo que muitas vezes o ser humano se engana, só pra gente finalizar aqui, mas o ser humano se engana... Até esses dias, eu acho que eu fiz uma postagem sobre isso, se não me engano, falando que a vida não é sobre fazer o que gosta, é fazer o que é preciso. Porque eu fiquei pensando, pra finalizar, hein? Senão eu fico aqui conversando até meia-noite. Uma criança, quando ela vai andar, ela vai aprender a andar. Eu falei sobre isso na postagem. Eu falei, gente... Aí eu fiquei olhando, né? O tal do olhar de sabedoria para a vida. Aí você fica olhando uma criança que vai aprender a andar. Ela cai. Muitas vezes cai para trás, ela tá sentadinha. Ela cai para trás, bate a cabeça. Criança que não consegue sentar ainda. É muito trabalho ela conseguir sentar. É muito trabalho ela conseguir engatinhar. Ela não tem força, ela cai. Às vezes bate a boquinha no chão. Daí ela fica segurando ali. Depois, quando ela consegue ficar em pé, ela cai muito. Quantas vezes ela começa a andar, ela tropeça, rala joelho, bate cabeça, não tem equilíbrio, anda torto. Gente, é muito difícil começar a andar para um ser que não tinha nem o pescoço duro. É muito trabalho, é muito tombo, é muita dor, é muito cansaço, é muito esforço, é muita dedicação, é muito treino. É muito músculo, é muita vontade todos os dias para isso acontecer. É muita missão ali. Aí eu fico pensando, será que ela faz porque é gostoso? Ou porque é preciso? Aí já tá uma sabedoria. Aí já tá uma sabedoria de Deus para nós. Se fosse só porque é gostoso, criança nenhuma andava. Não andava. Não é gostoso para ela. Tenho certeza que não é. É custoso. Custoso. Ela precisa se movimentar, se exercitar, as perninhas, os bracinhos, o tempo inteiro. É a natureza dizendo pra gente alguma coisa ali. É a natureza dizendo como que a vida acontece. É a natureza dizendo que não é fazer sobre o que gosta. É a natureza dizendo que a gente avança com esforço, com dedicação, fazendo o que é preciso e que você vai cair, e que vai machucar, e que vai levantar, mas que você precisa ir, você precisa seguir, porque você tem uma missão, você precisa fazer. Não é sobre gostar. Gostar, ninguém gosta de cair, ninguém gosta de bater cabeça, ninguém gosta de bater a boca, ninguém gosta de bater o bumbum, ninguém gosta de ralar joelho, ninguém cansa cair, cansa, mas vai, porque você vai e você anda. É uma sabedoria divina ali. Por que que criança já não senta rapidinho? Por que que criança na primeira vez já não senta? O Criador podia ter feito assim, a obra é dele. Por que que ele fez um cérebro que desenvolve dessa forma? Se ele quisesse, ele faria um bebê que tá deitado, no outro mês ele senta, no outro mês ele fica em pé, no outro mês ele anda. Ué, o Criador faz do jeito que ele quiser. Se ele quisesse fazer um cérebro que funcionasse assim, ele teria feito. Pronto. Quem inventou o cérebro não foi a gente, foi o Criador. Se ele quisesse fazer um cérebro totalmente diferente, que não tivesse essa maturação neurológica para fazer o movimento acontecer dessa forma, ele faria do jeito que ele quisesse. E por que que ele escolheu fazer assim? Porque tem alguma razão, porque ele não faz nada em vão. O Criador não faz nada em vão. Nada em vão.
Tudo é sabedoria. Então, vamos olhar para a criação, vamos olhar para tudo que acontece que pra gente é banal, que a gente olha, né? Uma criança andando, uma criança nascendo, vamos pensar, por que será que ele fez assim? Por que será que ele fez desse jeito? Tudo tem um porquê, tudo tem uma sabedoria pra gente abstrair. Tudo tem uma sabedoria pra gente abstrair das coisas que são criadas pelo divino. Porque ele é pura sabedoria, ele não faz nada em vão. Então vamos olhar para a vida com sabedoria. Pode ser do gengibre até o que for, até o astro mais longínquo, até uma criança andando, tudo. Vamos olhar tudo com sabedoria. Tudo. Né? Tudo. Porque, né? Vamos olhar tudo e compreender. Tentar olhar a vida com esse olhar de sabedoria, extrair sabedoria, sabe? A sabedoria está nos livros, em bons livros, em ótimos livros, que trazem sabedoria, né? Tem grandes pensadores já, né? A sabedoria está lá, ó. Cristo tem muita sabedoria, né? Tem grandes pensadores, filósofos que trazem sabedoria. Sabedoria divina está aí, mas a sabedoria também está na vida. Ela também está na vida. Está na vida. Às vezes a gente tinha contato com pessoas assim, lá no meio da fazenda, aquelas pessoas que eu falo que eu tenho até saudade, sabe? Nem sei se vai existir mais ser humano assim. Mas aquelas pessoas simples que não conseguiam nem... Não sabe ler, não sabe nada, né? Mas viveram só na natureza. E quando eu conversava com elas assim, era de uma sabedoria, porque elas entendiam os ciclos da natureza. Quando elas iam dar notícia de alguma coisa, era de uma grandeza, de uma beleza tão linda, era um olhar tão lindo para a vida, né, que nós perdemos com a tecnologia, muita matéria, muito consumo, né, a gente perdeu. Então é importante que a gente também de vez em quando se desligue um pouco disso, tenha um pouco mais de contato com a natureza, né, perceba que as coisas não crescem no barulho, né? Uma grama não faz barulho para crescer. Um coqueiro não faz barulho para crescer. Por que será? O que quer dizer com isso? Que a gente pode crescer no silêncio. A gente deve crescer no silêncio. O silêncio é crescimento. Você expandir seu ser não é barulho. E que a gente precisa de silêncio para crescer. A gente precisa escutar um pouco. A gente precisa estar sintonizado com o Criador. A gente precisa estar sintonizado, a gente precisa silenciar a nossa mente. Para crescer a gente precisa de silêncio. Silêncio interior. A gente precisa parar um pouco. Sair do barulho do mundo. Tudo tem sabedoria, gente. Tudo tem sabedoria. Tudo tem sabedoria. A gente precisa administrar os nossos olhos, né, físicos, para eles não ficarem muito na coisa e deixar o olho da alma olhar, sabe? Olhar e começar a olhar com olhos sensíveis, pra gente começar assim, né? Pede pro Criador, me dê um pouco de sabedoria, da sua sabedoria, para eu olhar um pouco mais a vida assim, dessa forma. Então, meus amores, Falei demais, né? Quantas pessoas aqui, queridíssimas aqui do Segundou. Gente, fez sentido pra vocês? Aqui, todo mundo, todo sentido, sim, todo sentido. Que bom, valores que ninguém tira. Lindo, que emocionante. Esse é o verdadeiro legado que a gente deixa. Gente, eu fico conversando aqui, eu não vejo as mensagens de vocês. Me perdoe. Que lindo, muito emocionante mesmo. É o legado pra vida toda. Você é luz, amém. Partilho desse mesmo sentimento. O que aprendi com a sua mãe e com a senhora, o cuidado com as palavras, eu também nunca vou esquecer. Gratidão eterna, mudou meu olhar sobre a vida. Ô, Sandra, é um amor, Sandra. Linda. A Sandra é queridíssima também. Nossa, presente que dinheiro nenhum pode comprar. Suas sementes são para a eternidade. Muito obrigada. Verdade, o plano de Deus para nós é grandioso.
Gratidão pela partilha, Denise. Você é luz. Ah, Dani, querida, tá aqui, lindeza. Sempre tá aqui. Essa mamãe que estuda, gente. Ela sempre tá comigo. Ela é muito querida. Gratidão até as... gratidão até as inimigas. É, até as inimigas, gente. Sério. Esses dias eu me peguei agradecendo quem me fez mal. Você acredita? De coração. Porque se não fosse essa pessoa me fazer mal do jeito que fez, eu acho que eu não ia acordar porque eu precisava acordar. Olha que doido. Vamos lá. Doido não, né? Isso é as leis divinas, né? A gente entende, um olhar divino sobre a vida nos faz isso. Nem tenho. Gratidão por compartilhar algo tão pessoal. Sair da zona de conforto dói, mas evolui. Que lindo, que sabedoria, um monte de coração, um monte de luzinha aqui. Gente, obrigada. Olha, perdão pra vocês, que eu não consigo ler todas. Eu tô conseguindo, porque eu paro, tá? Eu paro pra ver. Eu tô aqui, valores que ninguém tira, todo sentido, que bom. Gente, perdão, tá? Cris, Dani, Adri, aqui, Lina tá aqui, todo mundo, gente. A gente olha... Ai, pronto, eu acho que eu li todas agora. Desculpa, vai chegando eu não consigo ler todas na hora que tá chegando, porque eu tô conversando aqui. Mas é pra dizer pra vocês, sabe? Que a gente precisa fazer esse caminho mesmo. De sair, né? Desse materialismo que nos engana. A mente da gente mente muito. E eu tenho certeza que a gente vai ser mais feliz se a gente conseguir olhar a vida com outros olhos, né? Com sabedoria maior, com olhar de eternidade, sabe? Preocupar com os nossos filhos, como que o espírito deles vão estar, né? Eu acho que isso é uma preocupação que toda mãe e pai devia ter para formá-los bem espiritualmente, né? Porque a gente preocupar com o que é eterno. Se você deixar uma pessoa de virtudes, uma pessoa do bem, uma pessoa conectada em Deus, uma pessoa, né? Depois, o que ele vai fazer, lógico que você tem que ensinar a trabalhar, você vai ensinar a estudar, você vai ensinar, mas assim, preocupar com a eternidade deles, né? Eu acho que isso é o mais importante. Para que eles sejam seres de luz, e isso tem um caminho para a gente fazer, né? Isso tem um caminho para a gente desenvolver quando eles são pequenos. Então, principalmente, ter cuidado para não mostrar para eles, nem com a nossa conduta e nem com a nossa conduta pessoal e nem com atitudes com eles, que a vida é só prazer, né? Que a vida é só curtir, né? Só prazer, curtir, só comer e prazer, né? E só. Não. Nós temos grandezas muito maiores. E isso se a gente desenvolve em nós esse olhar de sabedoria, com certeza a gente vai passando para os filhos. Assim como eu passei muitas coisas para essa querida que no sábado me deu esse presente aqui, essa pessoa queridíssima que eu tenho no meu coração, e que eu não percebi, mas só pelo fato de eu ser, né? Então, o meu fato de eu ser algo a mais para ela foi positivo demais. Ela aprendeu muita coisa que, sério, eu não me lembro de estar assim. Não é algo consciente que eu fiz consciente. Mas aí é que tá, né? Se a gente, como mãe também, a gente tá se elevando, né? A gente tá fazendo um caminho evolutivo e a gente vai exalar isso. Vai exalar, porque quem tá em volta vai perceber, os filhos vão sentir, né? Não é algo só teórico, racional, intencional, mas é vivencial, sobretudo, né? Então, meus amores, fiquem com Deus, uma ótima noite. Obrigada por estarem aqui partilhando desse momento comigo, um momento que eu quis trazer para vocês aqui. Eu fiquei pensando bastante aonde que eu ia partilhar isso. Eu falei, gente, onde que eu vou colocar? Se eu vou colocar, eu acho que preciso falar sobre isso, porque foi algo que me tocou tanto, me fez refletir tanto
Se eu vou colocar no feed, se eu vou colocar nos stories, o que eu vou fazer? Mas daí eu pensei, eu falei assim, eu vou levar para quem tá ali no Segundou. Que vocês merecem. Vocês são... Não, todos merecem, né? Mas eu tô falando, vocês são muito especiais. Que segunda-feira, essa turma aqui do Segundou quer ser melhor, expandir o ser. E eu falo assim, é pra guerreira, né? Tá ali depois de uma segunda-feira de trabalho com filho, com tudo, ainda querendo se tornar uma pessoa melhor. Então, eu sempre elogio vocês da turma do Segundou. E espero que vocês comecem a semana mesmo. Esse intuito do Segundou é esse, com o pé direito. E que vocês tenham muita inspiração para perceber a vida sábia. E quando vocês tiverem algo assim, comenta comigo, me manda um direct, eu vou gostar de saber. Tira um print, faz alguma coisa, compartilha, que eu acho lindo ver também isso, eu acho muito gostoso, tá bom? Um beijo, boa noite, Deus abençoe, Deus ilumine e uma semana com muita sabedoria para vocês, muita luz e que a gente caminhe para as virtudes e para a sabedoria juntos, tá bom? Beijão, gente. Fica com Deus, tá? Tchau, Si. Tchau, Dani, de todo mundo.